Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 50 municípios estavam com bloqueio no FPM na última segunda-feira. Os municípios brasileiros receberam na segunda, dia 20 de novembro, um total de R$ 1.579 milhões referente ao segundo decêndio de novembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A quantia é 1% menor que a do mesmo período de outubro deste ano, quando foram repassados R$ 1.590 milhões. Mas, na comparação com o mesmo período de 2022, a redução é de 10%. Mesmo apresentando queda, o FPM é de fundamental importância para manter as contas municipais em dia. É com esse repasse que cidades de menor porte, menos de 50 mil habitantes, pagam os funcionários, compram a merenda escolar e quitam as dívidas com fornecedores. A pequena cidade de Guarani do Oeste, em São Paulo, tem menos de 2 mil habitantes e o FPM é de fundamental importância para as contas públicas, como explica o prefeito Nilson Timporim. Ele rege o bem ou o mal-estar do município. Se o FPM for ruim, o município não consegue sobreviver, pagar em dia a saúde, remédio, tudo. O município para. Segundo o assessor de orçamento César Lima, essa queda é reflexo de um cenário maior da arrecadação nacional. Temos aí alguns fatores que estão impelindo essa queda aí, né? Porque, assim, de maneira geral, as receitas têm caído, tanto que o déficit das contas do governo deve se concretizar em cerca de 140 bilhões, né, de reais nesse ano. Em 18 de novembro, um levantamento mostrava que um total de 50 prefeituras estavam na lista dos municípios bloqueados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, do governo federal. O bloqueio prejudica as cidades, principalmente as de pequeno porte, porque suas prefeituras ficam impedidas de receber qualquer ajuda financeira do governo federal, inclusive o Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o FPM representa a principal fonte de receita para cerca de 60% das cidades brasileiras. É o caso de Vitória, Brasil, um pequeno município de apenas 1.700 habitantes no interior paulista. Segundo o prefeito da cidade, Paulo Henrique Mioto, cuja prefeitura não consta na lista do SIAF, o FPM é o carro-chefe de sua gestão. Portanto, o gestor municipal se esforça para manter as contas da prefeitura em dia para que sua cidade continue tendo direito aos recursos federais, que, segundo ele, caíram muito neste ano de 2023. A gente não tem muitas indústrias no nosso município, a gente não tem geração de emprego, então a cidade vive praticamente da FPM. E com essa baixa da FPM, a cidade vai sofrer muito ao longo desses anos. E é de suma importância, é o carro-chefe da gestão municipal hoje, é o FPM. O SIAF é o órgão do governo que centraliza todas as informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a prefeitura não perde o dinheiro, mas só pode recebê-lo depois de regularizar a situação. Todos os municípios brasileiros, 5.568 cidades, têm direito a receber o FPM a cada 10 dias previsto em lei. Mas quando existem dívidas dessas cidades com a União, esses repasses podem ser bloqueados. Assim, os municípios que estão na lista do SIAF ficam impedidos de receber repasses federais até que as dívidas ou pendências burocráticas sejam resolvidas. Segundo o consultor de orçamento César Lima, provavelmente a maioria dos municípios bloqueados está em débito com o governo, porque devido à crise que o Brasil atravessa atualmente, a primeira coisa que o gestor municipal faz é parar de pagar as contas da prefeitura. Como as receitas caíram e a despesa aumentou, eles estão deixando de pagar. E aí o que eles deixam de pagar primeiro? Suas obrigações com a União. E quando eles deixam de pagar as obrigações com a União, eles ficam bloqueados na FPM. César Lima acrescenta ainda que nem sempre os bloqueios acontecem por falta de pagamento, já que às vezes o nome do município foi parar na lista por razões burocráticas, como falta de algum documento. O consultor de orçamentos orienta que os responsáveis pelas prefeituras procurem os órgãos federais de sua região para esclarecer quaisquer assuntos pendentes e voltar a ter acesso aos recursos do governo federal. Para verificar a lista dos municípios bloqueados, acesse portalconvênios.com. CALC. Saiba o que é solicitado na contratação de proposta não impositiva.
O CALC desempenha um papel fundamental ao fornecer informações cruciais sobre o status de conformidade com os requisitos fiscais necessários para a celebração de instrumentos de transferência de recursos do governo federal. Essa função abrange não apenas os entes federativos e seus órgãos, mas também as organizações da sociedade civil. Para cumprir essa missão, o CALC centraliza as informações provenientes de cadastros de adimplência e sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais gerenciados pelos órgãos e entidades da União. Essa consolidação de dados é apresentada de maneira acessível em um único documento, simplificando a verificação dos requisitos fiscais essenciais para a concessão de transferências voluntárias. O propósito subjacente a essa iniciativa é facilitar a avaliação do cumprimento dos requisitos fiscais, beneficiando não apenas os gestores dos entes federativos e organizações da sociedade civil, mas também os gestores federais. Ao criar um sistema unificado de fácil acesso, o CALC contribui para a eficiência e transparência no processo de recebimento de transferências voluntárias, promovendo uma gestão mais eficaz e responsável dos recursos públicos. No contexto das parcerias entre entes federativos, organizações não governamentais e o governo federal no Brasil, a busca por recursos públicos através de convênios exige a compreensão profunda de sistemas como o CALC e o CIAF, sendo vital também considerar o requisito específico de regularidade previdenciária. Este requisito é um critério fundamental do CALC e refere-se à situação previdenciária dos entes federativos e organizações, certificando que estão em dia com suas obrigações relacionadas à Seguridade Social. Tal exigência é um componente essencial para a contratação de propostas não impositivas eventualmente selecionadas. A regularidade previdenciária reflete o comprometimento dos entes federativos e organizações com a Seguridade Social, garantindo o cumprimento de suas obrigações previdenciárias. Esse compromisso é crucial para o fortalecimento do sistema previdenciário e para assegurar benefícios a servidores e cidadãos. A regularidade previdenciária no CALC não é apenas uma formalidade, sendo um requisito essencial para a contratação de propostas não impositivas, evidenciando a responsabilidade e seriedade dos proponentes na gestão de recursos públicos. Ao incluir a regularidade previdenciária como um critério, o CALC contribui para a transparência na gestão de recursos públicos, pois assegura que os entes e organizações estejam em dia não apenas com suas obrigações fiscais, mas também com suas responsabilidades previdenciárias. Em paralelo ao CALC, o CIAF desempenha um papel crucial na eficiência da administração financeira federal, integrando processos e garantindo transparência na execução orçamentária. A regularidade previdenciária verificada pelo CALC complementa esse sistema, fortalecendo ainda mais a responsabilidade na gestão de recursos públicos. Ao considerarmos a regularidade previdenciária como parte integrante do CALC, percebemos a importância de uma abordagem abrangente para a contratação responsável de propostas não impositivas. Nesse contexto, é crucial que os estados e municípios que apresentam propostas com tais características mantenham o item 4.2 devidamente regulamentado. A ausência de regularização nesse aspecto impede a celebração de convênios ou contratos de repasse com a União, a menos que a inadimplência previdenciária do ente federado esteja cumprida no sistema do CIAF. Para garantir a efetividade e viabilidade de propostas, a regularização do item 4.2 é uma condição primordial. A resolução das pendências previdenciárias no CIAF é obrigatória para assegurar a conformidade com os requisitos mínimos necessários à formalização de convênios e contratos de repasse com o governo federal. Manter este item regulamentado não apenas fortalece a posição do ente federado, como também contribui para a transparência e integridade no processo de gestão de recursos públicos. Isso ajudará a resguardar os interesses da Seguridade Social e também a confiança nas parcerias entre diferentes níveis de governo e organizações. Assim, o CALC, o CIAF e a regularidade previdenciária, em conjunto, estabelecem um padrão para a gestão de recursos públicos de forma que se possa garantir uma administração transparente, eficiente e comprometida com o bem-estar social. Acesse portalconvênios.com para conferir normativos relativos ao CALC. Partido Novo vai ao STF para suspender emendas de comissão. No cenário político brasileiro, a distribuição de recursos através das emendas parlamentares sempre foi alvo de atenção e questionamentos. Recentemente, a atenção se volta para as emendas de comissão no orçamento de 2023,
gerando debates acalorados e ações judiciais. O Partido Novo apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal questionando a transparência na indicação dessas emendas e a concentração de recursos em determinadas comissões, especialmente na presidida pelo senador Marcelo Castro. O Partido Novo argumenta que a falta de critérios objetivos na orientação do uso desses recursos gera obscuridade em relação aos reais patrocinadores das indicações. Em um contexto pós-declaração de inconstitucionalidade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, a ampliação expressiva dos valores destinados às emendas de comissão em 2023 levanta preocupações sobre possíveis desvios de finalidade. O partido destaca que a alocação de recursos, especialmente os 5,8 bilhões de reais destinados à Comissão do Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, carece de critérios claros. Critica-se a ausência de diretrizes objetivas e específicas que orientem o uso eficiente desses recursos, comprometendo os princípios constitucionais de publicidade, transparência, imparcialidade, moralidade, eficiência, equidade e regionalização. O senador Marcelo Castro é apontado como administrador desses fundos, suscitando questionamentos sobre a identificação dos responsáveis pelas indicações e beneficiários efetivos. Na prática, de acordo com o Partido Novo, o senador do Piauí gerencia os fundos provenientes dessas emendas e a alocação desses recursos ocorre sem que a sociedade tenha conhecimento real dos responsáveis pelas indicações, assemelhando-se ao que ocorria com as emendas do chamado orçamento secreto. Parlamentares como o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, expressaram preocupação com a falta de critérios justos e democráticos na distribuição desses recursos. A reação da sociedade e de outros setores políticos evidencia a necessidade de uma análise aprofundada sobre a aplicação efetiva desses recursos. Diante dessas questões, o Novo solicitou ao STF a suspensão da execução orçamentária dos valores oriundos das emendas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, além de pleitear uma ampla publicidade às emendas de comissão, incluindo a divulgação de dados sobre serviços, obras e compras realizadas com esses recursos, assim como a identificação dos solicitantes e beneficiários. O embate em torno das emendas de comissão no orçamento de 2023 destaca a importância da transparência e da distribuição equitativa de recursos públicos. A ação apresentada pelo Partido Novo coloca em evidência a necessidade de revisão dos critérios e práticas relacionadas a essas emendas, buscando assegurar uma gestão mais transparente e alinhada aos princípios constitucionais. O desfecho dessa controvérsia parlamentar certamente terá impactos significativos na forma como os recursos públicos são alocados e fiscalizados no país. Prazos das cláusulas suspensivas dos convênios são prorrogados. Em publicação no Diário Oficial da União, o Ministério da Fazenda divulgou a Portaria Conjunta MGI-MF-CGU número 44, de 17 de novembro de 2023. O documento autoriza a prorrogação excepcional dos prazos para atendimento das cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse celebrados até 31 de agosto de 2023, de que trata o artigo 24 da Portaria Interministerial número 424, de 30 de dezembro de 2016. O Portal Convênios entrou em contato com a Caixa para verificar se todos os instrumentos que passam pelo banco e estão na condição de suspensiva serão prorrogados, ou apenas os que já estão em análise técnica de mérito, ou seja, aqueles em que houve recepção qualificada e possuem diligências. Até o fechamento dessa matéria, não tivemos retorno da instituição. Assim que tivermos retorno, faremos uma atualização das informações no site. A publicação feita pela pasta da Fazenda esclarece ainda que a prorrogação prevista não atinge os instrumentos cuja vigência tenha expirado antes da publicação desta portaria, nos termos do artigo 24, parágrafo 3, da Portaria Interministerial número 424 de 2016. Para os convênios e contratos de repasse que não tiveram a cláusula suspensiva expirada, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da Portaria Conjunta número 44 de 17 de novembro deste ano, o prazo foi prorrogado para até 30 de novembro de 2024.
No ano de 2023, de maneira excepcional, a verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos nos itens 22, 23, 24 e 25 do artigo 29 da Portaria Conjunta número 33, de 30 de agosto deste ano, poderá ser efetuada mediante a apresentação de uma declaração assinada pelo chefe do Poder Executivo do proponente. Essa declaração deve ser enviada ao respectivo Tribunal de Contas e a confirmação de recebimento pode ser comprovada por meio de protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada. A utilização da declaração mencionada só se faz necessária quando não for viável a comprovação pelos meios estipulados nos itens citados. Importante lembrar que o convênio ou contrato de repasse geralmente possui cláusula suspensiva quando foi assinado entre as partes Estado, Distrito Federal ou municípios com a União e apresenta falta de documentação necessária para a aprovação do projeto e posterior liberação para os trâmites licitatórios. Essas pendências podem ser de ordem técnica ou institucional. Exemplos de pendências de ordem técnica para a retirada da cláusula suspensiva incluem falta de apresentação de projeto arquitetônico e de engenharia e falta de apresentação de termo de referência com descrição mínima para equipamentos. Já exemplos de pendências de ordem institucional para a retirada da cláusula suspensiva incluem falta de comprovação da propriedade do imóvel e falta de licenciamento ambiental, por exemplo. Acesse portalconvênios.com e confira a íntegra da portaria publicada. AGU descubra como a entidade pretende garantir segurança jurídica no novo PAC. A Advocacia Geral da União, a AGU, lançou recentemente uma iniciativa que promete transformar a maneira como a instituição lida com as demandas judiciais e consultivas relacionadas ao Programa de Infraestrutura, o novo PAC. Com o objetivo de proporcionar uma atuação mais ágil e estratégica, a Rede AGU de Segurança Jurídica e Integridade visa não apenas antecipar questões jurídicas, mas também subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos envolvidos. Este é um passo importante em direção à maximização da eficiência e eficácia no cenário jurídico. O novo PAC, que prevê investimentos na casa de 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil, estabelece metas ousadas para transformar a infraestrutura nacional. Com 1,4 trilhão programados até 2026 e 320,5 bilhões alocados após esse período, é imperativo que a AGU esteja na vanguarda da resposta jurídica, garantindo a integridade e a segurança necessárias para o sucesso do programa. A Rede AGU, estruturada em 4 pilares estratégicos, incluindo consultoria, assessoramento jurídico personalizado, atuação judicial prioritária e atuação extrajudicial junto ao Tribunal de Contas da União, busca não apenas enfrentar, mas antecipar desafios legais. Essa abordagem holística representa o compromisso claro com a excelência jurídica e a eficácia na gestão pública. Ao adotar uma postura proativa, a AGU pretende melhorar não apenas a sua capacidade de resposta diante das complexidades do novo PAC, mas também o seu papel no fortalecimento das bases legais que sustentam o desenvolvimento nacional. A Rede AGU surgiu como um instrumento importante para a maximização dos recursos investidos e para garantir que o legado do novo PAC seja duradouro e transformador para o país. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou durante o lançamento da iniciativa no auditório do CNPq em Brasília que o objetivo é sempre evitar litígios ou solucioná-los com celeridade e eficácia. Segundo ele, a Advocacia Geral da União tem por missão precípua trazer segurança jurídica para as políticas públicas e garantir a integridade de suas ações. Diante da magnitude dessa iniciativa, a AGU não poderia ter se furtado desta missão. Mais do que isso, é preciso concentrar esforços para que a missão seja cumprida com excelência. Para isso, ele afirmou, será essencial a Rede AGU de Segurança Jurídica e Integridade para as ações do novo PAC, que irá garantir uma resposta mais rápida e eficiente às demandas relacionadas ao programa. O Comitê Estratégico do novo PAC, integrado à Rede AGU, foi estabelecido em setembro com o propósito de articular e unificar todas as atividades contenciosas e consultivas relacionadas ao programa. A coordenação desse comitê ficará a cargo do advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman,
e do subconsultor-geral da União da Gestão Pública, Ivan Santos Nunes. Jorge Messias afirmou que esse grupo irá planejar o assessoramento jurídico para cada uma das ações do novo PAC, o que certamente trará mais previsibilidade, eficiência e segurança. O adjunto e advogado-geral da União Substituto, Flávio José Roman, acrescentou que a iniciativa busca aproximar a advocacia das políticas públicas para que a advocacia pública não seja apenas mais uma etapa do procedimento burocrático dentro do processo, mas sim uma parte da solução envolvida diretamente desde a concepção da política pública. Na cerimônia de lançamento da iniciativa, também foi lançado o instrumento de padronização dos procedimentos de contratação de obras e serviços de engenharia. O manual foi elaborado pela AGU em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e traz orientações para o planejamento e execução das licitações de engenharia. O consultor-geral da União, André Dantas, apontou que esse instrumento de padronização busca, em especial, assessorar de forma preventiva e didática os órgãos e as entidades da administração pública sobre a importância do planejamento da contratação de obras e serviços de engenharia. Segundo ele, consolida-se assim, neste primeiro ano de governo, a determinação do ministro Messias de não permitir que entraves jurídicos impeçam o avanço das políticas públicas. Procon alerta: conheça os 78 sites a serem evitados nas compras da Black Friday. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, Procon SP, divulgou uma lista preocupante com 78 sites que devem ser evitados durante as compras online, alertando os consumidores para os potenciais riscos, especialmente durante o período de promoções da Black Friday. Entre esses sites, 13 ainda estão ativos, representando uma ameaça real para os consumidores desavisados. O órgão de defesa do consumidor adotou medidas rigorosas para compilar essa lista, incluindo procedimentos internos que envolvem pesquisa aprofundada e tentativas de contato com empresas-alvo de reclamações. As empresas listadas não apenas acumularam reclamações, mas também falharam em responder às notificações do Procon SP ou em resolver os problemas dos consumidores, levando à inclusão na seção Evite esses sites. Veja a lista completa dos sites que devem ser evitados na Black Friday e nas compras online em geral, acessando portalconvenios.com. Não deixe de conferir e, além de evitar esses sites, siga também essas 5 dicas valiosas para evitar golpes online. A primeira dica é verificar reclamações e comentários. Antes de finalizar uma compra, é crucial verificar se o site em questão possui reclamações. Comentários de outros consumidores podem oferecer insights valiosos sobre a confiabilidade do fornecedor. A ausência de feedback pode ser um sinal de alerta. A segunda dica é para desconfiar de preços muito baixos. Ofertas que parecem ser boas demais para ser verdade geralmente são. Preços significativamente mais baixos podem indicar possíveis fraudes. Ao encontrar uma oferta tentadora, é aconselhável pesquisar mais antes de prosseguir. Outra dica é preferir fornecedores transparentes. Opte por fornecedores que forneçam informações completas como canais de atendimento, CNPJ e endereço físico. Empresas legítimas se esforçam para ser transparentes, oferecendo essas informações para garantir a confiança dos consumidores. A quarta dica é a verificação de contato autêntico. Evite clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou outras mensagens sem verificar a autenticidade do canal de contato. Verificar a validade do link diretamente no canal oficial do fornecedor ajuda a evitar phishing e fraudes online. E a última dica é para conferir os dados de pagamento. Antes de efetuar qualquer pagamento, confira cuidadosamente os dados da empresa nos boletos e verifique a titularidade de contas para depósito. Essa precaução adicional garante que os consumidores estejam lidando com empresas legítimas. Diante do cenário de compras online intensificadas durante a Black Friday, seguir essas dicas pode ser crucial para garantir uma experiência de compra segura e proteger os consumidores de possíveis fraudes. O Procon SP reforça a importância da vigilância e do cuidado ao realizar transações online, visando resguardar os direitos e interesses dos consumidores brasileiros.
Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!